Bem, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biologia. Hoje temos aqui connosco o Eduardo Gomes. O Eduardo é licenciado em Biologia aqui no departamento, agora é aluno do mestrado de Microbiologia e foi na licenciatura que foste para a Suécia estagiar, não é? Então o que é que te levou a escolher ir para a Suécia? Bem, o que me levou a ir para a Suécia, eu já há muitos anos antes, já talvez desde a parte do secundário, foi quando eu me comecei mais a interessar por países nórdicos, etc. e a perceber o que é que se passava lá e culturas, etc. Pronto, basicamente foi uma escolha um bocado óbvia e sei que também a Universidade de Uppsala que está muito bem prestigiada e foi uma espécie de uma coisa puxar a outra, então eu decidi fazer lá o estágio, acho que tinha lá boas oportunidades. Então, e qual foi a logística, como é que funcionou, como é que trataste as coisas para ir para lá? Tu foi o programa de Erasmus, certo? Sim. Eu, na altura eu estava no meu segundo ano, depois porque foi no sei, estava no meu segundo ano e pronto, comecei a pensar mais a sério, tipo, não, isto vai acontecer e depois falei com as pessoas responsáveis, a professora Telvina, que me ajudou bastante também numa parte inicial a dizer o que é que eu tinha que fazer e a dar-me algumas luzes sobre isto e aquilo. E depois foi uma coisa relativamente simples, também tive a sorte que a minha orientadora na altura, a professora Ângela, tinha esse contacto, o Stefan, que viria a ser o meu coordenador lá, entrei em contacto com ele, mandei mails, essas coisas todas, pronto, assim, para ver como é que dava. Ele respondeu, disse que sim senhor, aceitava um malta a estagiar, e pronto, e eu fiquei bem contente e depois fiz as tais cenas de burocracias e graças. E pronto, e deu. E deu. Pronto, e agora estás em Uppsala, chegando lá, que dificuldades é que encontraste em termos de adaptação ao país, em termos de trabalho, tudo? O que é que achas? Assim, talvez a primeira acabou por não ser um choque tão grande, porque felizmente na altura, como era foi em janeiro, os meus pais até puderam ir comigo, então tipo, para cima fui com os meus pais e depois eles foram embora, então, entretanto eu pronto, lá fiquei. Acabaram por ter umas mini-férias? Foi assim uma cena, foi tipo um fim de semana super curto, mas pronto, contou. O que é que acontece? Pronto, eu estava sozinho num país completamente desconhecido, acho que me conseguia safar minimamente, mas a questão é, num país completamente diferente, com uma língua diferente, está bem, falas inglês e tal, mas pronto, é completamente uma realidade está ali à tua frente e olha, agora tudo de novo. Faz, exato, e eu, por exemplo, conheci lá pessoas que vinham cá de Portugal, mas normalmente levava do género duas pessoas, tipo, havia uma certa cumplicidade entre essas duas pessoas. Eu fui sozinho e então foi um bocado aquele de, agora estou aqui, o que é que eu faço? Mas depressa me habituei, depois também comecei a trabalhar praticamente logo na primeira semana, sei que cheguei no fim de semana e depois na quarta-feira foi o primeiro dia de trabalho oficial. Pronto, então consegues explicar mais ou menos o trabalho que realizaste lá e, se possível, qual o impacto, a importância que teve, quer na universidade, na região ou mesmo para o laboratório onde estavas? Olha, para começar talvez, é assim, eu trabalhei numa área, aquilo era micro, mas era muito mais cenas, eu estava no laboratório e havia gente de praticamente todas as áreas da parte da biologia, no fundo era uma espécie de bio local. E eu trabalhei com coisas diretamente relacionadas com microbiologia, coisas relacionadas com química orgânica e não sei o quê, porque o rapaz com quem eu fiquei faz tudo de laboratório, era um técnico, um engenheiro químico, o Christopher. Trabalhei com ele e isto para dizer o quê? A limnologia, que é a área do lado do estudo das inland waters, ou seja, as terras tipo rios, essas coisas assim, tem muito interesse lá porque a Suécia e praticamente todos os países nórdicos, aquilo é bem fragmentado, então tens rios e ribeiras e cursos de água em tudo o que é sítio, e para eles tem muita importância, principalmente na parte da tecnologia e perceber tipo, se a qualidade da água é boa ou se isto afeta, por exemplo, como é que um químico ou qualquer coisa esteja a ser aplicado afeta este rio e este rio afeta este percurso de água todo. E então era muito trabalho de medir qualidade dessas zonas? Passou também por isso, lá está, não só, mas também. Lembro-me de trabalhos de saídas de campo que tive e felizmente pude participar em que recolhi água e fizemos esse sampling assim. Fomos lá para o Lago Erken, na altura estava com uma bonita camada de gelo, furavas a ceninha, metias lá um coletor, depois deixavas com peso e tal, que fechava, e
colhias essas amostras de água, foi uma cena engraçada, também qualquer coisa é engraçada para uma pessoa que está à descoberta e tal. Mas pronto. Depois também tive outras oportunidades, estava a dizer, na parte mais da química orgânica, ou mesmo coisas que fiz, tipo fiz cromatografias, ou ajudei a fazer, fiz coisas no IM Torrent, queimar umas bolinhas de alumínio e tal, com amostras de sedimento, seja de rios, depois aquilo vinha de várias, imagina, a universidade recebia recolhas, recebia amostras, lá está, de outras universidades e até de outros países e eram lá analisadas e eu ajudava a fazer isso, sempre apresentar alguma coisa. Sim, e então, tendo em conta esse trabalho que estavas a dizer, o que é que achas, quer na microbiologia, mesmo com a química orgânica que falaste, quais achas que eram as diferenças, tendo em conta ao trabalho que é feito aqui no departamento, e se essas diferenças te permitiram dar alguma oportunidade que, se não fosses, não conseguias ter? Bem, é assim, também, verdade seja dita que à data eu também não tinha assim muita experiência, porque pronto, a licenciatura, ainda que tenha muitas componentes práticas e etc, não quer exatamente estar no laboratório e poderes ter um bocado mais de liberdade, e eu estava lá só com esse intuito, era de aprender e fazer e ver e pronto, não tinha assim um plano definido, ou tive, mas mais tarde. E uma das diferenças, se calhar, que eu apontaria é o capital investido da própria universidade, em todas as máquinas e tudo que é infraestrutura de laboratório, aquilo está muito bem apetrechado e há uma... Imagina, se calhar cá talvez haja um bocado mais... o pessoal fica mais reticente em deixar pessoas trabalhar com as máquinas e lá talvez fosse um bocadinho mais à larga, estás a perceber? Maior confiança. Assim, mais confiança e é do género, tu tens, vês uma vez ou explicam-te como é que é e depois eu digo, olha, faz, não sei o quê, estou-te a topar, mas faz, dás um bocado de liberdade de manobra, talvez seja assim, talvez uma diferença que eu apontaria, mas principalmente isso, o investimento que dão às coisas, e em Portugal, pronto, infelizmente não é assim tanto como isso, mas pronto, Quanto ao método de trabalho, acaba por ser... penso que é idêntico porque basicamente a área é uma só, né? A área da ciência, e o método acaba por ser o mesmo porque a ciência já está feita, estás a perceber? E aquilo é uma mistura de malta também de outros países, outras culturas e etc. E, pronto, acaba por ser como cá, exatamente, acaba por ser como cá, uma malta vir de diferentes países, por exemplo, e trabalham todos da mesma maneira. Ok, então estamos quase a terminar, mas para acabarmos em grande eu queria que contasses uma história engraçada que se tenha passado lá na Suécia, que pudesses partilhar aqui connosco. Bem, quer dizer, histórias em si, talvez um sonho realizado, isso foi de certeza, porque estar na Suécia ou por exemplo, visitar os países nórdicos, na altura tive a felicidade de poder ir à Noruega e à Finlândia. A Finlândia então era um sonho já com anos mesmo, porque na altura lembro-me que na minha escola, na secundária, havia um projeto que era o Comenius, que faziam intercâmbio de estudantes e etc. E na altura trocaram pessoas da nossa escola, foram para a Finlândia, vieram finlandeses para cá e foi uma coisa que um dia destes tenho que lá ir. E pronto, e foi talvez uma das histórias mais fixes, foi ter ido num cruzeiro. Eu consegui arranjar bilhete, aliás, os meus colegas conseguiram arranjar bilhete e fui à Finlândia e foi fantástico, apesar de ter sido pouco tempo. Pronto. Talvez essa seja uma história, há outras, mas... Pronto, olha. Acho que fica assim. Eduardo, muito obrigado por teres comparecido aqui nesta entrevista e boa sorte para o teu futuro e para tudo que vier, ok? Obrigado. Obrigado.